Olá pessoal, aqui é o Samuel do Simplificando Elétrica e hoje nós vamos entender 4 conceitos básicos de eletricidade, que com certeza você já ouviu falar. O que é tensão, corrente, resistência e potência elétrica. Então todo profissional da área da elétrica tem que entender bem esses conceitos. Então nós vamos hoje entender bem o que quer dizer cada uma dessas coisas aqui. Vamos para a vinheta e logo em seguida vamos para o vídeo. Então, pessoal, para a gente entender bem o que quer dizer cada um desses termos aqui, tensão, corrente, resistência e potência, a gente tem que lembrar de uma característica que existe na natureza, que é a busca do equilíbrio. Mas como assim? Então, ó, se eu tenho dois objetos, um tem temperatura maior do que o outro, e eu coloco os dois juntos, o que vai acontecer? O objeto que tem temperatura maior vai começar a compartilhar essa temperatura com o outro, até que os dois estejam na mesma temperatura. O que é isso? É busca de equilíbrio. Outro exemplo, pessoal. Se eu tenho duas caixas de água, uma está no nível um pouco mais elevado do que a outra. E aí eu interligo essas duas caixas com o cano aqui, ó. O que vai acontecer? Essa caixa que está com um nível um pouco mais elevado vai começar a compartilhar água com essa outra aqui, até que as duas estejam no mesmo nível. Então essa vai começar a compartilhar água com essa, e as duas vão ficar aqui no mesmo nível. O que é isso aqui, pessoal? É busca de equilíbrio. Então, com isso em mente, com esses dois exemplos em mente, vamos entender agora o que é tensão, corrente, resistência e potência. Você vai ver que vai ficar bem fácil entender agora. Pessoal, agora vamos entender um pouco o que é a tensão elétrica. Então, nos exemplos que nós mencionamos, havia diferença entre os objetos de temperatura e diferença de nível. Ou seja, eu posso dizer que eu tinha uma diferença de potencial térmico e diferença de potencial gravitacional entre os objetos. Como assim? O objeto que tinha uma temperatura maior do que o outro, nesse caso aí eu tinha uma diferença de potencial térmico. No objeto que um estava mais elevado do que o outro, então eu tinha diferença de potencial gravitacional. A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois objetos. Mas como assim? Para a gente entender isso direitinho, vamos lembrar ou relembrar da composição da matéria. Toda matéria que existe, ela é composta por átomos. Os átomos, por sua vez, eles são compostos por o quê? Um núcleo. Nesse núcleo há os prótons e os nêutrons, e orbitando o núcleo há os elétrons. Então, os materiais eles têm a capacidade de compartilhar ou receber elétrons. Só lembrando que os prótons eles têm carga elétrica positiva, os nêutrons não têm carga elétrica e os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, como eu já mencionei, os materiais eles têm a capacidade de compartilhar e receber elétrons, né? Então, se um objeto ele tem mais elétrons do que o outro, vamos desenhar aqui, ó. Aqui é um objeto, aqui é outro objeto. E esse objeto aqui, ó, olha o tanto de elétrons que ele tem vários, né? E esse aqui só tem, ó, os 3. Lembra que tem carga elétrica negativa? Então eu faço o símbolo aqui, ó, de menos, ó. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Então eu tenho dois objetos. Um objeto tem mais elétrons do que o outro. Então aqui eu tenho uma diferença de potencial o quê? Diferença de potencial elétrico. Porque um tem mais elétrons do que o outro. Então isso que é a tensão elétrica. É quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos, entre dois objetos, dois corpos, como você quiser mencionar aí. Mas lembre que a tensão elétrica é isso, a diferença de potencial elétrico. E aí, pessoal, a unidade de medida da tensão é o volt. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, essa tomada aqui tem 220 volts de tensão, 127 volts. Então, nesse caso aí, eu estou me referindo à diferença de potencial elétrico que há de um ponto para o outro ponto da tomada. Já que eu tenho dois objetos que têm diferença de potencial elétrico, lembra da caixa d'água e dos objetos que têm temperatura diferente? Por exemplo, no caso das caixas d'água, quando eu pegar um cano e ligar as duas caixas de água, o que vai acontecer? Uma vai começar a compartilhar água com a outra, buscando o equilíbrio. Isso também acontece em eletricidade. Se eu tenho dois objetos que têm potencial elétrico diferente um do outro, quando eu ligar os dois, o que vai acontecer? Agora a gente vai entrar no quesito corrente elétrica. Se eu tenho dois objetos, um tem mais elétrons que o outro, e eu faço essa ligação entre eles, ó, o que vai acontecer?
Então, o objeto que tem mais elétrons vai compartilhar esses elétrons com o outro que tem deficiência, buscando também o equilíbrio. Nesse caso aqui se chama de equilíbrio eletrostático. Então, esse fluxo aqui de elétrons, ó, vai começar a haver um fluxo de elétrons daqui para cá. Então, esse fluxo de elétrons aqui, ó, ou fluxo ordenado de elétrons, é o que a gente conhece como corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Então, ela é ocasionada por essa diferença de potencial elétrico. Se eu tenho uma diferença de potencial elétrico, algum objeto tem mais elétrons do que o outro, e eu faço uma ligação entre esses dois, vai começar a haver uma corrente fluindo de um para o outro, buscando o equilíbrio. Tá ok? E a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Então, eu posso ouvir expressões como: esse chuveiro aqui tem 32 amperes de corrente, esse motor tem 50 amperes de corrente. Então, quando a pessoa fala assim, ela está se referindo à corrente que vai traspassar esse objeto quando ele estiver em funcionamento. A corrente que vai percorrer o condutor que está alimentando aquele equipamento. Então, a corrente, como a gente já viu, é o fluxo ordenado de elétrons e a tensão é a diferença de potencial elétrico. Agora vamos entender como é que a gente pode usar a tensão e a corrente para realizar trabalho. Nós vamos ver agora um dos recursos que podem ser usados para realizar trabalho usando a tensão e a corrente, que é a resistência elétrica. Você também já deve ter ouvido falar de resistência. Então, resistência elétrica é a capacidade que os materiais têm de se opor à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência de um material, maior a dificuldade que ele vai causar para que haja um fluxo de corrente através dele. Pessoal, e aí a unidade de medida da resistência elétrica é o ohm. Então, eu posso usar esse recurso aqui para realizar trabalho. Como assim? Então, vamos lembrar uma característica que a corrente elétrica ela tem, que é de elevar a temperatura no meio pelo qual ela está circulando. Então, a corrente elétrica, quando ela está circulando em um meio, ela tem a capacidade de elevar a temperatura. Por que isso acontece, pessoal? Então, você lembra que eu falei que a corrente elétrica ela é o fluxo ordenado dos elétrons? Então, vamos desenhar aqui um condutor. Eu tenho esse condutor aqui. E aqui esse condutor aqui. Então, a corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Aqui os elétrons aqui, ó, eles estão percorrendo esse condutor aqui. Os elétrons aqui negativo, né? Então, os elétrons eles estão percorrendo esse condutor aqui no certo sentido. Eles estão percorrendo porque há uma diferença de potencial, né? Então, há uma tensão aqui. Então, quando esses elétrons estão percorrendo esse condutor, há um choque entre esses elétrons. Há um choque entre elétrons, há um choque entre elétrons e o núcleo dos átomos. Então, esse choque é o mesmo que um atrito. Então, se você pega a sua mão e faz isso, ó, você está causando um atrito. E esse atrito faz o quê? Ele causa a elevação da temperatura. Então, na corrente elétrica, quando os elétrons eles estão fluindo, há o atrito entre eles e, consequentemente, a elevação da temperatura. E aí, quanto maior a corrente, maior vai ser a temperatura. E isso eu posso usar para realizar trabalho. Como assim? Então, se os elétrons eles fluem normalmente por um condutor, isso já causa a elevação da temperatura. Imagine se eu adicionar isso uma resistência. Vou adicionar aqui uma resistência, ó, que é uma resistência. Adicionei uma resistência à passagem dessa corrente. Então aí é que a temperatura vai subir mesmo, nesse ponto aqui, ó. Aqui a temperatura vai subir mais ainda. Por quê? Porque eu estou causando uma resistência à passagem da corrente elétrica. Então é como se eu estivesse em um carro, aí eu estou apertando o acelerador e ao mesmo tempo eu estou apertando o freio. Então o local que vai ser exposto a esse atrito vai aquecer bastante. Então é o mesmo que se dá em eletricidade. Então o que é o acelerador aqui na eletricidade? É a minha tensão. Então eu estou causando uma diferença de potencial que vai forçar os elétrons a se movimentar. Mas ao mesmo tempo eu estou colocando um freio para a passagem dessa corrente, que é a minha resistência. Então eu vou usar essa resistência aqui para realizar trabalho. Na verdade eu já estou realizando trabalho, que é de aquecer. E aí esse efeito que a corrente tem de elevar a temperatura no meio que ela está percorrendo é conhecido como efeito Joule. Agora, como que eu posso usar esse trabalho? Vamos ver agora.
Então, pessoal, agora vamos falar um pouco a respeito da potência elétrica. Lembra que nos exemplos que eu mencionei, por exemplo, vamos isolar aqui o exemplo da caixa d'água. Quando eu conectar uma caixa com a outra, vai começar a haver um fluxo de água de uma caixa para outra. E esse fluxo de água eu posso usar para realizar um trabalho. Como assim? Eu posso, por exemplo, colocar um objeto que vai ser transportado de uma caixa para outra. Então eu estou realizando um trabalho de transportar um objeto. É isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela anda numa canoa no rio abaixo. Então ela está se aproveitando da diferença de nível entre dois pontos que ocasionou uma corrente e ela está realizando o trabalho de se transportar, se aproveitando dessa corrente, se transportar de um local para o outro. Então realizou um trabalho. Então em eletricidade eu também posso fazer a mesma coisa. Eu posso usar a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, que vai ocasionar uma corrente quando eu ligar esses dois pontos, a corrente elétrica, e posso realizar um trabalho. Mas como é que eu posso realizar um trabalho? Usando a diferença de potencial e a corrente? Vamos entender agora. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui um fase e o neutro. E aí eu conecto os dois aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ocasionar um fluxo de elétrons de um para o outro. Mas só que esse fluxo de elétrons ele vai ser muito elevado e eu não vou nem poder usar ele para nada. Na verdade, eu vou causar uma circunstância que deve ser evitada, que é um curto-circuito. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, vai até disparar meu dispositivo de proteção, meu disjuntor. Então, é uma circunstância que deve ser evitada. Eu causei, sim, uma corrente elétrica daqui para cá. Só que é uma corrente muito elevada que não pode ser aproveitada. Então, como é que eu posso usar esse fluxo para realizar trabalho? Eu posso novamente, ó, vou novamente agora conectar aqui o fase e o neutro. Mas agora eu vou conectar eles nesse condutor aqui, ó, que tem uma resistência aqui no meio. Então, novamente, eu vou ocasionar um fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons aqui vai ter uma resistência entre eles que vai frear a passagem dessa corrente. Então, eu ocasionei o fluxo, mas só que vai ser uma corrente mais branda, né? E essa corrente aqui, quando ela estiver passando por essa resistência aqui, ela vai aquecer esse meio aqui. Então, eu posso usar essa resistência aqui para realizar um trabalho. Por exemplo, eu posso aquecer a água de um chuveiro, posso aquecer um ferro de passar. Novamente, eu posso pegar o fase, o neutro e colocar entre eles um filamento, que ao ser passado por uma corrente se torna brilhante. Estou falando de quê? De uma lâmpada incandescente. Então, em todos esses casos, eu estou realizando trabalho usando a tensão e usando a corrente. Então, dessa maneira aí, eu usei a tensão, que é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Usei a corrente, que é o fluxo de elétrons, e realizei um trabalho usando a resistência. Então, dessa maneira aqui, eu posso realizar trabalho, usando a tensão, corrente e resistência. No caso, que eu estou mencionando aqui a resistência, né? Mas tem outros meios também que a gente pode usar para realizar trabalho usando a tensão e a corrente. E aí, pessoal, a grandeza que mede a quantidade de energia necessária para realizar trabalho é a potência elétrica. Então, ela vai mensurar a quantidade de energia que eu preciso para realizar um certo trabalho. Então, nos equipamentos que a gente compra, por exemplo, o ventilador, comprei o ventilador, ele é 80 watts de potência. Então, ele está me informando a energia necessária para aquele equipamento ele funcionar. E a unidade de medida da potência é o watt, ou watt, como você quiser mencionar aí, né? Então, a potência elétrica, ela me dá tanto a energia que eu vou consumir para realizar um trabalho, como também a energia que eu posso gerar. No caso de um gerador, por exemplo, esse gerador aqui é de 20 kW de potência. Então, ali ele está me informando a potência que aquele gerador ali ele vai gerar. Então, eu posso conectar cargas até aquele limite de potência ali. Entendeu? Então, espero que vocês tenham entendido bem, que tenha ficado bem claro para vocês aqui a explicação, tá ok? E aí, pessoal, se você tiver gostado do vídeo, por favor, deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário também se você tiver alguma sugestão. Por favor, se inscreva também no nosso canal para que você possa ajudar a gente, tá bom? E é isso aí, pessoal. A gente agradece você ter acompanhado até aqui o nosso vídeo. Tchau, tchau.